Salve, alma querida! Alegria imensa estar com você no programa de mesmo nome. Esse programa é o Alma Querida. E nós estamos aqui para conversarmos a respeito dos assuntos da vida, através dos e-mails que nos são enviados para a produção do programa. E eu tenho aqui o e-mail do Frederico Costa de Oliveira Freitas. Permite divulgação do nome? Ele escreveu sim. Então, o Frederico é do Rio de Janeiro e ele nos pergunta o seguinte: olá, não sei como funciona o modo de resposta às perguntas, mas gostaria de esclarecer uma dúvida que há muito tempo eu tenho, que creio também ser de muitas outras pessoas. O negócio é o seguinte: há espalhados pelo mundo espírita diversas provas, entenda-se, que nós espíritas consideramos provas. Provas da reencarnação e da imortalidade da alma. Porém, aos que não creem na doutrina, tais provas são insuficientes, pois que carecem de dados científicos mais amplamente credibilizados e divulgados. Não seria possível, então, que fatos mediúnicos fossem acompanhados e registrados por cientistas com o intuito de se obter provas mais concretas do Espiritismo? Citando uma hipótese, poder-se-ia utilizar-se de duas salas totalmente separadas, sendo que em uma delas haveria um médium, e em outra algum objeto ou algo escrito. E a esse médium seria proposto que, com a ajuda de espíritos amigos, se descobrisse o que há na outra sala. O fato de mais pessoas terem provas da vida após a morte, da reencarnação, não traria para elas, ou pelo menos para alguma parte delas, um entendimento maior sobre a sua própria existência, com consequente ajuda moral e, é claro, um mais consolo? Determinados seres podem ter seu acesso à doutrina vedado ou obstruído, como prova ou alguma outra razão? Como prova ou por alguma outra razão? Desde já agradeço pela chance de me esclarecer. Meu querido Frederico, você está fazendo uma coisa que é tão velha, uma pergunta que é tão velha. E todas essas pesquisas já foram feitas, essas demonstrações já foram feitas. As pessoas que realmente se interessam, Frederico, elas bastam se debruçar sobre um mínimo que seja de pesquisa nesse sentido. Os fatos que já foram feitos vão verificar que, desde o tempo do início da codificação do Espiritismo, havia uma pleiade de cientistas que faziam esse tipo de proposta que você está fazendo. Eles levavam a cabo. Mas acontece o seguinte: quem quer acreditar, acredita. Agora, aqueles que têm os olhos fechados, eles são capazes de dizer assim: vi, provei e não gostei. Ou senão, eu vi, mas não acredito. Agora, aqueles que não precisam desse tipo de prova, eles têm uma intuição interna. E eles são aquelas pessoas a quem Jesus se referiu quando ele chamou o apóstolo Tomé e mandou, porque o Tomé havia dito que não acreditava que Jesus havia aparecido a outros apóstolos antes e mais as mulheres, logo após a ressurreição. Então ele dizia: só acredito se tocar nas chagas. Então Jesus apareceu uma outra vez, com o colégio dos apóstolos, e o Tomé estava presente. E ele chama Tomé e diz: venha cá, Tomé, e toque as minhas feridas. Tomé tocou, ele diz: muito bem, Tomé, agora você acredita. Por que tocou e por que viu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creem. Bem-aventurados aqueles que não viram e creem. Depois, Tomé, nas 3 tentações pelas quais Jesus passou, a segunda era exatamente isto: pula daqui do alto do templo que os anjos vão te segurar, porque está escrito que os anjos vão fazer isso, e todo mundo vai bater palma para você. Aí vão acreditar em você. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. No início do Espiritismo, aqui mesmo no Brasil, Frederico, nós tínhamos as sessões de materialização. Não eram incomuns as sessões de materialização, mas, não obstante isso, muitas pessoas, apesar de verem as materializações, elas não acreditavam. Porque, às vezes, você acreditar, você vai pagar um preço alto. Muitas pessoas dizem: se eu acreditar nisso, eu vou ter que mudar demais a minha vida. Se eu entrar nessa, eu vou ter que mudar demais a minha vida. Não é fácil.
eu passei parte dos dias, parte não, todos os dias de carnaval no retiro, falando sobre Paulo de Tarso e sobre os ensinamentos do Cristo. E um rapaz estava presente, acompanhando a esposa dele que estava grávida. Né? Ou seja, hoje em dia eles falam namorido, namorosa, né? E, enfim, até a namorada dele está grávida e estavam os dois lá. Então ela disse num depoimento que a gravidez a havia feito parar de beber. Mas ele continua bebendo, ele continua se entregando às baladas e tal, etc. Depois ele ficou tão entusiasmado com tudo que ele ouviu, que ele disse que ele estava confuso, porque ele achava que não podia mais, afinal foram 4 dias, foi como que um massacre de informações, num seminário de retiro, de carnaval, que ele disse assim, foi um verdadeiro massacre de informações. Eu não posso mais viver da maneira como eu vivia, mas eu não consigo viver ainda da maneira como o senhor propôs. E eu gostaria demais de trabalhar com o senhor. Eu falei, meio difícil, porque as pessoas que trabalham comigo não bebem, não fumam, no meu espaço ninguém bebe, ninguém fuma, então é preciso ter um comportamento mais ou menos estrito. Mas por que não pode? Não pode, meu filho, porque se você vem trabalhar comigo e você não tem o comportamento adequado, você me destrói ou eu destruo você, porque as vibrações ficam incompatíveis. E ele disse, mas é tão difícil mudar. Aí, veja só, Frederico, o que é que ele disse? Eu já estou quase me arrependendo de ter vindo aqui. Você percebe isso? Eu estou quase me arrependendo de ter tido as informações que eu tive. Então, muitas vezes, nas sessões de materialização, se vocês olharem, almas queridas, para a imagem que a televisão está mostrando, vão verificar. Os meus cabelos azularam e os que sobraram ficaram brancos. Então, já faz muito tempo que eu estou nessa. E eu me lembro dessa fase das materializações aqui no Brasil. Há livros maravilhosos sobre isso. Há, Frederico, fotografias de ectoplasma, de sessões de materialização. Essa questão de pessoas numa sala e os espíritos adivinharam o que está acontecendo na outra sala, isso já é sediço. Houve uma época em que alguns amigos de hospitais psiquiátricos a gente fazia uns encontros de psicólogos e psiquiatras espíritas. Hoje em dia a AME faz isso, a Associação Médico Espírita. E alguns hospitais, os médicos faziam, numa sala ficava a pessoa que estava completamente louca, numa sala almofadada. E numa outra sala, a equipe de voluntários do hospital a nível espiritual fazia um trabalho espiritual. Enquanto aquela pessoa se debatia naquele quarto almofadado, as entidades se manifestavam na outra sala, e aí a pessoa melhorava lá. A pessoa saía, o médium saía de um transe aqui, ou a pessoa começava a ter uma espécie de convulsão na outra sala. Eu comecei a fazer trabalhos espirituais há muitos anos. Eu tinha 24, 25 anos quando comecei a fazer isso. Já tenho perto de 50 anos que faço isso. E nós tivemos um caso, certa feita, em que uma pessoa que estava sendo tratada espiritualmente, em um trabalho de obsessão, naquela época com a participação do encarnado. Então, havia uma ação em que o espírito obsessor se incorporava no médium, o espírito obsessor da pessoa que estava ali presente. E os mentores, nós fizemos isso por umas 3 vezes, e pelas 3 vezes não foi possível continuar, que os mentores determinaram que se deixasse o espírito, que imediatamente cessasse a incorporação, porque quando o espírito se manifestava, a pessoa caía da cadeira nas imediações, naquela situação em que ela estava. Por quê? Porque ela estava sendo sustentada pelo espírito obsessor. Sabe que, apesar disso, tão evidente, quando o espírito saía, logo aquela pessoa se levantava. Quando o espírito saía da pessoa e se manifestava no médium, é como se a pessoa ficasse sem forças, sem sustentação, porque era o espírito obsessor que estava dando a sustentação. Não obstante isso, Frederico, aquelas pessoas ficaram com dificuldades de acreditar no que estava acontecendo. Por quê? Porque os seres humanos, eles estão sempre em busca daquilo que compense, está entendendo?
daquilo que de alguma forma vai consubstanciar, dá como se fosse um suporte para aquilo que eles acreditam. Então, não é fácil fazer as pessoas acreditarem, mas o plano espiritual, e Deus sabe disso. O plano espiritual superior sabe disso. O próprio Jesus dizia num só depois, que a escola psicanalítica lacaniana explorou tanto esse conceito freudiano, mas um só depois, que tudo acontece só depois. Então ele dizia, eu vos falo isso agora, mas só depois é que ireis entender. E o Freud vem dizer que um evento acontece, ele pode ser traumático, mas não acontece nada. Lá na frente acontece outro que a pessoa se relaciona com aquele do passado, então o do passado vai fazer um efeito lá na frente. A evolução também é assim. As pessoas veem as coisas, ficam sabendo, têm informação e não mudam. Depois acontece alguma coisa, às vezes até de desagradável, uma prova no futuro, então a pessoa acaba fazendo a ligação. Foi isso que aconteceu lá atrás, foi isso que eu ouvi, foi isso que me foi esclarecido. Então agora eu preciso mudar. Aí acontece uma mudança. Fora disso, Frederico, é difícil mesmo as pessoas mudarem. Então isso que você está pedindo já é feito. Há muitas vezes, se você se detiver a procurar, você vai verificar que há bastantes casos relatados exatamente como você propõe. Felicidade para você, alma querida. Agora nós temos o e-mail da Priscila Pereira de Souza. A Priscila diz assim: gostaria de uma orientação sua sobre um assunto da minha vida. Com mais ou menos 14 anos, minha mãe me levou ao ginecologista devido à falta de menstruação. De 6 meses, e através do ultrassom descobri que tenho ovários micropolicísticos. Então o ginecologista me passou um tratamento anticoncepcional. Há 14 anos, hoje tenho 28, faço exames uma vez ao ano, e os ovários micropolicísticos não aumentam e também não diminuem. Após procurar vários ginecologistas e todos falarem a mesma coisa que eu não posso fazer, que eu não posso parar de fazer, falar a mesma coisa, que eu não posso parar de fazer uso do anticoncepcional, porque se eu não menstruar, quando ficar mais velha, poderei ter câncer ou outra doença. Daí eu pergunto, se não tem outro tipo de tratamento, e eles falam que não, tem que ser com anticoncepcional. No ano passado, parei com o anticoncepcional e procurei um médico espírita e homeopata. Ele me passou as gotinhas, mas não menstruei, e após uns 6 meses voltei ao ginecologista e ele me passou outro anticoncepcional. Gostaria de saber se tem como mudar isso, menstruar normalmente, pois eles me falam que não sabem se vou conseguir engravidar. Minha querida missivista, alma querida, vou contar uma historinha para você e para vocês, né? Há muito tempo eu estava no meu trabalho e recebi uma cliente. E ela me traz uma situação mais ou menos como a sua. Um ovário micropolicístico, ela não podia engravidar. Além disso, ela tinha útero endometriótico, tinha endometriose. E ela sofria demais com aquilo, queria engravidar, então chegou a falar de adoção, se eu podia preparar para uma adoção. E eu fui para casa pensando naquela mulher. E quando eu, no fim do dia, fui tomar banho, acontece uma coisa muito interessante no meu chuveiro. Eu vou tomar banho, eu sempre faço uma prece antes, pedindo a Deus que me limpe material e espiritualmente. E sempre embaixo do chuveiro ocorrem muitas intuições. E quando eu entrei embaixo do chuveiro, eu me lembrei daquela mulher. E pedi, Deus amado, me faça compreender qual é a função cósmica do útero, que se eu puder compreender qual é a função cósmica do útero, eu vou ajudar aquela mulher. E entrei para o chuveiro, e aí eu tive uma espécie de visão que me mostrava qual era a concepção cósmica do útero. Depois do intervalo, eu vou dizer para vocês qual foi o sonho que eu tive, ou qual foi a visão que eu tive.